noite, irmãos. Boa noite para você que está na sua casa. Que essa seja mais uma noite em que a presença do Senhor ela preencha o ambiente onde nós estamos, preencha os nossos corações de forma que nunca foi como nunca foi antes. Amém? Vamos encurvar nossas cabeças e nos desligar de tudo aquilo que nos prende a essa atmosfera, a esse mundo, para que nós possamos perceber a presença do Senhor, discernir a presença de Jesus, entender o que Ele nos diz e corresponder a tudo isso. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse dia, Pai, que nós tivemos, te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, tem nos mantido de pé, o Senhor tem sido nosso escudo, nossa fortaleza, Pai, o Senhor tem sido nosso consolo, Jesus, o Senhor tem sido nosso alimento, Pai, o Senhor tem matado a nossa sede, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, Jesus. Nós oramos agora para que nesse tempo, Pai, o Senhor venha voltar os seus olhos para esse lugar onde nós nos encontramos agora, Pai. E que os seus olhos, eles venham nos purificar, nos refinar, Pai, como o fogo purifica o ouro. Pai, que em nome de Jesus, nesse momento, nós passemos a refletir mais Jesus no mundo. Esse é o desejo dos nossos corações, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que nós derramaremos agora aos teus pés, e que o Senhor responda com fogo, nos purificando e nos tornando mais parecidos com Jesus, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Os anjos cantam santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. E agora nos unimos em uma só voz. Cantamos santo, santo. Santo é o Senhor. E agora nos unimos em uma só voz. Cantamos santo, santo. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno, 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 digno é o Senhor. Tu és digno, se tu és digno.
nesse lugar, adorado, amado e desejado das nações. Tu és, sim, tu és. Tua face é adorar. Os anjos cantam, e os anjos cantam, Santo, Santo. Os anjos cantam, Santo, Santo, Santo. Os anjos cantam, Santo, Santo. Os anjos cantam, Santo, Santo, Santo. Anjos cantam, e os anjos cantam, Santo, Santo. Os anjos cantam, Santo, Santo, Santo. Os anjos cantam, Santo, Santo. Nós também cantamos, Santo, Santo, Santo. E agora nos unimos em uma só voz. Agora nos unimos em uma só voz. Cantamos, Santo, Santo. Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Digno, 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 digno é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Digno,
aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus. Sim, tu és Jesus. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta, Jesus. Jesus, tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus. Jesus. Tua bondade me encontra, não me deixa ir. Estou tão preso a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti, Jesus. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Declara isso. Estou tão preso a ti, Jesus. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece,
mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja no teu coração, esteja sobre teus pensamentos e sobre as tuas emoções. Estamos vivendo um tempo muito especial, um tempo marcante de Deus na história de toda a humanidade, e nesses dias temos aprendido com Jesus sobre como organizar nossas emoções. Temos falado sobre temas muito importantes, temas que têm sido abordagens bíblicas sobre como a gente organizar nossas emoções, sobre como ajustar o nosso interior ao interior de Jesus, a palavra de Deus e ao coração dele. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos temas mais importantes em matéria de emoções, que é o tema gestão das emoções. Todos nós temos um patrimônio emocional. Todos nós nascemos numa estrutura familiar, funcional ou disfuncional, saudável ou doentia, e crescemos aprendendo padrões de comportamento, padrões de reação, padrões de atitudes. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam considerados irrepreensíveis para os dias de Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E quando a gente fala de emoções, falamos dessa dimensão da alma, dessa dimensão na qual eu me relaciono comigo mesmo e com as pessoas do meu círculo de relacionamento. E falar sobre gestão emocional é falar sobre como nós lidamos, como nós melhoramos esse patrimônio emocional que nós carregamos, como que nós alteramos padrões errados e substituímos por padrões corretos e como a gente faz isso no nosso dia a dia. Então eu quero trabalhar com vocês um conceito sobre o que é gestão emocional. Vejam, o conceito gestão das emoções mostra a habilidade das pessoas que administram suas emoções e não são reféns dela. Ou seja, não vivem condicionadas por seus impulsos de cada momento, mas que através do autoconhecimento podem se compreender melhor. Ou seja, gestão de emoções é o nome, é o conceito aplicado àquelas pessoas que decidiram não ficar reféns, decidiram não ficar escravas das suas emoções. São pessoas que, apesar das circunstâncias que elas enfrentam, elas decidem ter governo através de princípios da palavra, através de princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Elas decidem ter governo sobre as suas emoções. E elas demonstram isso procurando sondar, examinar o seu interior e reagir de forma correta. As emoções, elas surgem na maioria das vezes por gatilhos externos. Veja, isso é muito importante. Em outras palavras, as emoções, elas são reações de circunstâncias que na maioria das vezes são externas, que são chamados de gatilhos externos. E as nossas emoções são como válvulas que regulam as nossas reações nas circunstâncias que a gente enfrenta diariamente. Ou seja, diariamente nós somos expostos a algum nível de tensão,
algum nível de estresse, algum desafio, algum problema, alguma circunstância que não deu certo. E a forma como nós reagimos a isto são as nossas emoções que definem. Então as emoções, elas funcionam meio como reguladores dessas reações internas nossas às circunstâncias externas que vivemos diariamente. Na maioria das vezes, as pessoas que engolem tudo para manter a pose, elas acabam explodindo de forma errada, na hora errada e com as pessoas erradas. Então é muito comum que em situações de estresse, algumas pessoas, para manter a pose, para manter o status, elas seguram essas emoções. E quando elas seguram, elas retêm essas emoções, elas vão explodir, elas vão expor isso em um momento, às vezes, que não é o melhor momento, com pessoas erradas, em momentos errados e de forma errada. Então é muito importante a gente entender esse assunto de gestão de emoções. O desequilíbrio emocional acontece porque não estamos sabendo lidar com nossas emoções, que, fragilizadas, se tornam vulneráveis diante das provocações e traumas que enfrentamos diariamente. Veja, todos os dias a gente enfrenta circunstâncias, enfrentamos desafios, e aqui no texto a gente deixa claro essa questão da possibilidade das provocações e dos traumas. É inevitável vivermos em um mundo caído como que nós vivemos e não enfrentarmos traumas, e não enfrentarmos problemas, e não ofendermos e também sermos ofendidos. É impossível a gente viver no mundo caído poupando ou transmitindo a ideia de que Deus vai nos poupar dessa realidade dos traumas, dessa realidade das provocações. Mas a questão não é essa. A questão é, quando essas circunstâncias sobrevêm, qual é a minha reação? Qual é a tua reação? O desequilíbrio emocional, ele acontece justamente porque nós não sabemos lidar com nossas emoções, que às vezes se encontram fragilizadas. E quando isso acontece, veja bem, perdemos o controle e nos tornamos escravos dos nossos sentimentos. É baseado nesse conceito de gestão emocional que o sábio Salomão, em Provérbios 25, 28, ele disse: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, o homem ou a mulher que não conseguem conter a sua reação, que reagem de qualquer forma, de qualquer maneira, expondo ou omitindo as suas emoções, porque se expor de uma maneira errada é um erro, é um equívoco, omitir as suas emoções também é. Então, gestão das emoções fala sobre isso, fala sobre a gente conseguir interpretar, conseguir ler, conseguir identificar as emoções que a gente carrega, filtrando elas de uma maneira adequada, correta e reagindo, expondo elas na intensidade certa, com as palavras certas e no momento certo com as pessoas certas. Eu quero mostrar para você na Bíblia um exemplo que é muito inspirador. Um exemplo de alguém que tem muito a nos ensinar sobre essa questão de como fazer uma boa gestão das suas emoções. E este alguém é Neemias. Eu coloquei nessa tela uma frase de Neemias, e Neemias, quando volta para Jerusalém, você conhece a história, ele ficou responsável por reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam caídas, e de uma forma simbólica, as muralhas caídas tem a ver com aquele texto que nós acabamos de ler, Provérbios 25, 28, que fala que como muralhas caídas, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Então, em certo sentido, havia uma semelhança a obra de reconstrução que Neemias ia fazer em Jerusalém com a obra de reconstrução que Deus faz em nosso interior, organizando as nossas emoções, fortalecendo o nosso interior,
trazendo paz e abençoando o nosso coração. Então Neemias, em um dos momentos chaves da reconstrução das muralhas, ele usou essa expressão: levantemo-nos e edifiquemos. Em outras palavras, as muralhas da cidade não podem ficar caídas. Por isso, vamos nos levantar e vamos reedificar. Essa ideia precisa ser trazida também para a nossa vida, dentro desse tema de gestão de emoções. Porque vejam, gestão das emoções já é um tema desafiador. E imagina a gestão das emoções nesses tempos difíceis que a gente vive, nesse pós-pandemia, nesse cenário de caos mundial, onde muitos líderes, muitas pessoas, muitas famílias, muitos profissionais, muitos cidadãos estão buscando resposta para os seus dilemas e tendo que aprender a lidar com as suas emoções. Então, se gestão das emoções já é um desafio, imagine esse assunto dentro de um cenário desafiador que nós vivemos nesses tempos difíceis. Então, quero te falar um pouquinho sobre Neemias. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei persa Artaxerxes. E Neemias, naqueles dias, estava na fortaleza de Suzã, o palácio real do rei persa, e ele estava a aproximadamente 1.600 quilômetros de distância da sua cidade natal, de Jerusalém. E com essa distância de mais ou menos 1.600 quilômetros, o coração de Neemias não estava distante da sua cidade natal. Pelo contrário, Neemias estava preocupado, ele estava sensível às realidades do seu povo, que chorava, que lamentava a destruição da cidade de Jerusalém por causa da invasão dos babilônicos. Então, Neemias, além de estar com o coração próximo às realidades, à sensibilidade que o seu povo estava vivendo, Neemias também, ele começa o livro dele, o livro de Neemias, ele começa com uma pergunta-chave. E que pergunta-chave é essa? Acompanhe comigo Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativo, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, em outras palavras, o Neemias, ele percebe que pelo relatório que esse judeu traz, Anani traz para ele lá em Suzã, lá na Pérsia, esse relatório fez o Neemias se preocupar, fez o Neemias se aproximar às realidades do seu povo, que estava sofrendo, que estava, como diz o texto, em grande miséria e desprezo. E Neemias, ele ouve o relatório se aproximando daquela realidade. Ele ouve o relatório envolvendo as suas emoções naquilo que Anani estava falando para ele. Tanto é que depois desse momento, a gente vai começar a aprender como fazer a gestão das nossas emoções em tempos difíceis, através da reação de Neemias, quando ele recebe esse relatório de Anani. Então, a pergunta é: como fazemos gestão das nossas emoções? Como fazer isso? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a reagir corretamente. Quando Neemias ouve o relatório de Anani, no versículo 4 de Neemias capítulo 1, diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Olha que interessante, quando Neemias ouve o relatório, a primeira atitude que ele tem é se assentar e chorar, lamentar, jejuar e orar por alguns dias. Em outras palavras, o Neemias ele vai lidar com o impacto nas emoções dele, daquela notícia que chegou de destruição da sua terra natal. Em outras palavras, o Neemias começa a filtrar aquela experiência de dor, e na ministração passada do Organizando Emoções, a gente aprendeu a ressignificar experiências de dor. Se você puder acompanhar, puder voltar nessa ministração e assistir, foi muito abençoador para nós, porque nós aprendemos como ressignificar as experiências dolorosas da vida. E aqui, o Neemias ele vai ressignificar, e ele percebe que num primeiro momento ele absorve a notícia, ele senta, ele chora. Em outras palavras, ele entra em um luto por aquela experiência de dor. A pergunta que a gente faz nesse momento é: como reagimos a uma má notícia? Quando a má notícia chegou para o Neemias, ele se assentou, chorou, lamentou, jejuou, ele orou. E como nós reagimos a uma má notícia? E quando uma má notícia chega, quais são as emoções que nós envolvemos nessa reação? As nossas reações revelam muito de quem nós somos e de quais valores e princípios carregamos. As nossas emoções falam muito de quem nós somos. E as emoções de Neemias estavam dando um testemunho, dando um depoimento sobre quem era Neemias. Reagir bem ou reagir mal tem a ver com para onde e para quem nós estamos olhando. Veja, a reação de Neemias mostra que ele estava olhando para a pessoa certa, que era Deus, e estando no lugar certo. Ou seja, ele estava olhando para onde? Para o local certo, para a experiência certa que Deus tinha colocado no coração dele. Ou seja, ele mesmo estando em Suzã, a 1.600 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, ele estava olhando para a sua cidade natal, Jerusalém. E mais do que isso, ele estava olhando para o Deus de Israel, o Deus daquela cidade, o Deus daquele povo, o Deus dele. Então, a gente precisa aprender, em primeiro lugar, a reagir corretamente para fazer uma boa gestão das nossas emoções. No capítulo 1 e verso 5 de Neemias está escrito: e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha a reação de Neemias. Ele vai orar ao Deus dos céus, ao Deus grande e terrível. Ele vai invocar a aliança, né? A expressão conserto significa aliança, a aliança que o Deus dos céus tinha com ele, tinha com o povo dele. Percebe que Neemias ele faz questão de invocar Deus, invocar a aliança que Deus tinha para com aquele povo, invocar a bondade e o amor de Deus, refletidos na promessa que Deus tinha para aquele povo. Então, nós percebemos aqui um cuidado com a reação que Neemias tem. A palavra em 1 Pedro 5,7 vai dizer que nós precisamos lançar sobre ele, assim como Neemias lançou sobre o Senhor Deus dos céus todas as suas ansiedades. Em 1 Pedro 5,7, o apóstolo Pedro ensina que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Em outras palavras, quando a gente lança sobre ele as nossas ansiedades, a gente começa a descobrir um caminho para enfrentar os desafios com perseverança. As soluções que nós precisamos, elas estão aos pés do Senhor, elas estão na confiança do Senhor, elas estão em lançarmos as nossas ansiedades, preocupações, medos, inseguranças diante do Senhor. Então,
o que o apóstolo Pedro fala no Novo Testamento, Neemias já estava fazendo lá no Antigo. Em outras palavras, lançando sobre Deus a ansiedade dele por aquela má notícia da destruição de Jerusalém que tinha chegado para ele aqueles dias. Então, Neemias tinha convicção que só seria parte da solução se ele olhasse para si mesmo como parte do problema. Isto é muito importante, irmãos. A maior parte da solução que nós precisamos só vai acontecer quando nós nos enxergarmos parte dos problemas que enfrentamos. Muitos casamentos sofrem porque maridos acham que os problemas são as esposas, ou esposas acham que os problemas são os maridos. Muitos relacionamentos entre pais e filhos sofrem porque filhos acham que o problema são os pais e pais acham que os problemas são os filhos. Quer dizer, há uma isenção de responsabilidade. O problema sempre está com o outro e nunca comigo. E Neemias, ele conseguiu ser parte da solução para aqueles dias, porque ele entendia, Neemias entendeu que ele também era parte do problema. Então é muito importante a gente entender essa realidade que aparece, e eu quero te convidar a ver isso no versículo 6 e 7 do capítulo 1 de Neemias. Diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Percebe, irmãos, que o Neemias, quando vai orar, ele se inclui como pecador. Ele se considera também um pecador. Ele não ora a oração do publicano, do fariseu, que está lá em Lucas 18. Ele não ora aquela oração hipócrita, apontando os erros, as falhas e as culpas do outro. Pelo contrário, o Neemias vai orar a oração do publicano. Ele bate no peito publicano. A palavra diz que o publicano nem quer erguer a cabeça aos céus, ele com sua cabeça baixa, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E essa é a oração de Neemias. Neemias não ora falando que Israel é culpada, que os judeus estão em pecado, mas o Neemias faz uma confissão sincera, se englobando, se incluindo como parte do problema. E só quem é parte do problema também será parte da solução. Por isso que ele confessa o pecado dele, o pecado do pai. Ele fala que houve corrupção por parte deles, que eles não guardaram os mandamentos do Senhor, que foram ordenados por Moisés. Então, primeiro ponto, irmãos, para a gente fazer uma boa gestão das nossas emoções, a gente precisa aprender a reagir corretamente. Neemias recebe a notícia má, senta, chora, ora e jejua. Mas depois ele começa a reagir, orando e achando uma solução para o problema. Em segundo lugar, para fazermos uma boa gestão das nossas emoções, precisamos aprender a abrir o coração. Veja o que diz no capítulo 2 de Neemias, verso 2 e 3. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros do meu pai assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Perceba, irmãos, que
Neemias, ele aprende a abrir o coração. Ele não só aprende a reagir corretamente, como ele aprende a abrir o coração. E em matéria de gestão de emoção, é muito importante nós aprendermos a abrir o coração. O texto vai dizer que o rei Artaxerxes pergunta o porquê que o rosto do Neemias estava triste. Percebe que o Neemias, ele encontra aqui uma oportunidade para falar da sua dor do coração, para abrir o seu coração, e é isso que ele faz. O texto diz que o Neemias, de uma forma muito respeitosa ao rei, ele diz: ó rei, como meu coração não estaria triste, se a cidade do sepulcro, do túmulo dos meus pais está destruída? Como meu rosto não estaria triste, se aquela cidade está assolada e as portas foram queimadas a fogo? Como, rei? Percebe, irmãos? Ele abre o coração de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito sincera, de uma maneira muito honesta, mas, ao mesmo tempo, ele abre o coração com uma pessoa certa, o rei que veio até ele. Então, o que é aprender a abrir o coração? É saber como, quando e com quem abrir o nosso coração. Você, assim como eu, deve conhecer muitas pessoas que abriram o coração com a pessoa errada, abriram o coração na hora errada e abriram o coração do jeito errado. E quando a gente aprende a fazer uma boa gestão das nossas emoções, a gente aprende quando abrir o coração, com quem abrir e de que jeito abrir. Quando, como e com quem. Então é muito importante que em matéria de aprender a lidar com as nossas emoções, a gente saiba que é importante aprender a abrir o coração. E abrir o coração precisa ser um treinamento, a gente precisa ouvir de Deus e encontrar pessoas certas. E nós precisamos abrir o coração na hora certa e precisamos abrir o coração do jeito certo. Que foi o que Neemias fez no capítulo 2, verso 2 e 3. Ou seja, Neemias demonstrou autenticidade, ele não escondeu os seus sentimentos. Mas o texto não diz que Neemias abriu o coração com outro funcionário do palácio. O texto não diz que Neemias abriu o seu coração com Ananias, que veio trazer a notícia lá de Jerusalém. Não, o texto diz que ele abriu o coração com o rei, quando o rei perguntou para ele. Uau, há muita oportunidade de Deus quando a gente abre o nosso coração e expõe para fora as nossas emoções, mas saiba disso, abrir o coração não é com qualquer pessoa, não é em qualquer momento e não é de qualquer jeito. Tem um jeito certo, pessoas certas e momentos certos. Abrir o coração é um risco, porque se eu vou abrir o meu coração com uma pessoa, eu não sei como a pessoa vai tratar essa minha abertura de coração, esse conteúdo que eu estou colocando para fora. Então, é um risco abrir o coração? É, mas quando a gente abre o coração do jeito certo, e para as pessoas certas, pode ter certeza de algo, isso é restaurador, isso traz cura, isto traz saúde para as nossas emoções, porque estaremos praticando um princípio da palavra de Deus. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 6 e verso 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. E o amor pressupõe a abertura de coração de forma honesta, do jeito certo, com a pessoa certa. Então, quando a gente abre o coração e partilha as cargas uns com os outros, Paulo disse em Gálatas que nós estamos cumprindo a lei de Cristo. E mais, o apóstolo Tiago, no capítulo 5 e verso 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis.
a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja que o apóstolo Tiago fala que depois de uma abertura de coração honesta, sincera, no tempo certo, com a pessoa certa, uma abertura de coração feita do jeito certo, e essa pessoa sincera que ouve, né, a nossa abertura de coração, ora. A palavra diz que esta oração feita por um justo, alguém que está em Cristo, que é justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz, esta oração pode muito nos seus efeitos, tem muito impacto, pode promover resultados incríveis. Então eu quero te estimular a aprender a fazer a gestão das emoções, aprendendo também como abrir o seu coração. Em terceiro lugar, para fazer a gestão das nossas emoções, precisamos manter as nossas emoções em equilíbrio ou equilibradas. Veja o que diz o capítulo 8 de Neemias, verso 9. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha que interessante, irmãos. Neemias, ele começa o livro dele no capítulo 1, sentando, chorando, lamentando, orando e jejuando, pela má notícia que ele recebeu da destruição de Jerusalém. Mas quando ele parte de Suzã para Jerusalém, para reconstruir a muralha, desenvolve um projeto, um plano. A palavra diz que em 52 dias Neemias reconstruiu as muralhas. E depois disso houve toda uma reforma espiritual. O texto que nós lemos mostra que Neemias não estava sozinho, ele tinha uma equipe, e nessa equipe estava Esdras, o escriba, tinham levitas que ensinavam a lei de Deus para o povo, e nesse clima, muitos estavam tristes, muitos que ouviam a lei do Senhor, a palavra de Deus, eles estavam entristecidos e choravam ao ouvir a palavra, e nesse momento, Neemias tem uma palavra de discernimento. E que palavra é esta? Neemias diz: não é tempo de chorar, não é tempo de se lamentar. Este dia é consagrado ao Senhor e não devemos estar tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos fortalece através da alegria. Perceba, irmãos, que quando a gente olha para esse texto bíblico, o que eu vejo aqui é Neemias dando ao povo uma palavra de orientação, uma palavra de ensino, uma palavra que o objetivo era equalizar o povo a uma só situação. E que situação? Não era tempo mais de chorar. As muralhas que antes estavam destruídas, estavam reconstruídas agora. O tempo de lamentar e chorar já tinha passado, agora era tempo de se alegrar, era tempo de comer, era tempo de partilhar o banquete, a comida com quem não tinha nada, era tempo de se alegrar. Então, eu percebo aqui Neemias, ele equilibrando as emoções. Não é à toa que em Eclesiastes 3, o sábio Salomão diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, como agora na pandemia não é um tempo de abraçar. Temos ouvido isso das nossas autoridades e temos seguido isso. Então há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Em outras palavras, o Neemias está
transmitindo uma orientação de equilíbrio nas emoções. E isso é muito importante para que a gente consiga ter as nossas emoções debaixo de uma boa gestão. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a agir corretamente. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a abrir o nosso coração. E em terceiro lugar, eu tenho que aprender a manter as minhas emoções equilibradas, reconhecer o tempo de tristeza, reconhecer o tempo de luto, mas também reconhecer o tempo de se alegrar, de celebrar, de festejar. Quando a gente tem as nossas emoções equilibradas, a gente aprende a lidar com a tristeza. E eu quero encerrar respondendo essa pergunta: como lidamos com a tristeza? Esses são dias de intensos desafios. Muitas pessoas estão abatidas, frustradas, talvez desanimadas, porque tinham um projeto de vida para 2020. Todos os projetos de vida para 2020 foram abalados. Isso não é uma exclusividade tua que me acompanha nessa transmissão. Pedro, na primeira carta, capítulo 5, e verso 8 e 9, Pedro chega a dizer que as aflições que o cristão sofre não é uma exclusividade dele, mas é algo que acontece com todos os irmãos ao redor do mundo. Então eu preciso te dizer isso: a sua tristeza, a sua decepção, o seu desânimo não é uma exclusividade só tua, mas em Deus nós temos esperança. Nós temos uma saída, nós temos como fazer uma boa gestão das nossas emoções nesse tempo, reconhecendo sim um tempo de lamentar e chorar, mas reconhecendo também o tempo de se levantar e reedificar as nossas emoções, nos fortalecer para seguir a vida. Então eu quero concluir mostrando para você 4 formas de lidar com a tristeza. Número 1, ouça as pessoas ao teu redor. Não se isole. A palavra diz em Provérbios que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se rebela, se revolta contra a verdadeira sabedoria. Não se isole. Fale com as pessoas que estão ao seu redor. Procure cultivar relacionamentos de confiança para que você consiga abrir o seu coração com pessoas certas, no tempo certo e do jeito certo. Em segundo lugar, nós lidamos com a tristeza não entrando pelo caminho da autopunição e da autocomiseração. O que isso quer dizer? Você não deve se punir pelos projetos que não deram certo. Se algum projeto na tua vida não deu certo, é hora de você sentar, refletir, pensar, orar, como Neemias fez, e reconstruir as suas muralhas, a sua saúde emocional, buscar abrir o seu coração e não ficar se autopunindo como se fosse o final da sua vida. Ei, não é o final da sua vida. Então, a gente lida com a tristeza aprendendo a não andar no caminho da autopunição e aprendendo a não andar no caminho da autocomiseração. O que é autocomiseração? Por causa das nossas frustrações, muitos de nós temos a tendência de querer conquistar, despertando a dó nas pessoas por nós. Despertando nas pessoas uma ideia: eu vou ajudar, porque essa pessoa, coitadinho, já tentou tantas vezes e não deu certo. Não faça isso. Não desperte a ajuda dos outros por causa de uma sensibilidade ao momento ruim que você viveu. Não tenha dó de si mesmo para que os outros te ajudem, porque você tenham dó de você. Então, lide com a tristeza, não entrando no caminho da autopunição, não entrando no caminho da autocomiseração. Em terceiro lugar, percebendo que o mundo não gira em torno de nós. O mundo não gira em torno de nós. Uma das melhores formas de lidar com a tristeza é entender que o que nós passamos não é uma exclusividade nossa. O mundo não gira em torno de nós. No mundo nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. Quantas histórias de vidas, quantas histórias de sofrimento, de perdas, de dores, de angústias, de aflições, e que houve uma superação em Deus. Então, pensa assim: o mundo não gira só em torno de você. Se você está vivendo um momento ruim, aprenda com este momento.
ouça o recado de Deus ao teu coração, refaça a rota, ajuste os pontos errados e segue a jornada com Cristo. Em quarto lugar, nós vamos aprender a lidar com a tristeza oferecendo as nossas emoções para Jesus governá-las diariamente. Estamos numa série chamada Organizando Emoções com Jesus. E por que não dizer e por que não lembrar que todos os dias nós devemos oferecer as nossas emoções para que Jesus governe pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, pelo poder da verdade de Deus. A palavra diz que o fruto do Espírito é o amor. E esse fruto do Espírito, que é o amor, ele traz desdobramentos fantásticos para a nossa vida e para a nossa história. Alegria, paz, mansidão, domínio próprio, que é a temperança, que é a inteligência emocional, que é o equilíbrio nas nossas emoções. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo para que as nossas emoções sejam diariamente conduzidas, dirigidas e orientadas pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai, eu te dou graças por essa ocasião. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que foi ministrado aos nossos corações nesse tempo. Obrigado porque as nossas emoções estão sendo governadas, orientadas, dirigidas pelo teu Santo Espírito. E nesse momento nós clamamos: Espírito do Senhor, conduz, governa. O fruto do Espírito é o amor. Nós pedimos que o teu amor esteja expressado, manifestado em nossas emoções. Nos ensina a lidar com as nossas tristezas, desânimos, abatimentos, angústias, dores, aflições. Nos ensina a lidar, Senhor, de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, de uma maneira, Senhor, que as experiências de dores e de frustrações não nos paralise, mas que sejam poderosas ferramentas do Senhor, nos ensinando a lidar e nos posicionando corretamente no caminho que devemos seguir. Pai de amor, eu te agradeço, porque esta palavra encontra lugar nesses corações. Esta palavra traz cura, restauração. Esta palavra traz posicionamento. Esta palavra traz a vida do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Eu te agradeço pela fé que é despertada, a fé que modifica, que atualiza, que reconfigura a nossa forma de viver. Eu te agradeço pelo que o Senhor acaba de fazer e nós te entregamos todo louvor, honra e glória, desde já e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor. Esse é um momento de muita alegria, no qual nós semeamos com gratidão, semeamos com muita disposição e com muita alegria naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma obra grandiosa em nossos dias e nós temos aprendido que a missão é dele, o propósito e o plano é dele, e que é um privilégio nosso fazer parte daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. 1 Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. E esse é o momento que nós cooperamos com o que Deus está fazendo, através das nossas contribuições, na forma de dízimo, na forma de oferta. Eu te convido a fazer isso. Na sua tela, no rodapé, estarão os nossos dados bancários. Do seu lado esquerdo tem um QR Code no qual você pode aproximar o seu celular e gerar um boleto com uma data de vencimento da sua preferência, para nós juntos contribuirmos e abençoarmos a obra que Deus está realizando. Nós vamos orar pelas contribuições. Faça isso comigo agora. Pai, nós te louvamos por mais este momento. Como é bom ouvir a tua palavra, como é bom sermos curados, edificados e transformados pelo teu poder. Agora, Senhor, nós ofertamos, nós desprendemos de valores financeiros,
como prova do nosso amor, como prova da nossa alegria, da nossa gratidão por andar contigo. Consagramos, Senhor, cada dízimo e oferta, cada gesto de amor do teu povo, cada gesto de semeadura, e pedimos, Senhor, que a tua multiplicação alcance cada uma dessas vidas. Traz abertura de porta, traz multiplicação, traz a tua bênção, Senhor, na nossa vida financeira, porque nós também te entregaremos toda a glória, louvor e honra, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a ofertar ao Senhor, enquanto nós adoramos a Deus com mais uma canção. Que Deus te abençoe grandiosamente, que mais de Deus, mais do Senhor, mais da palavra de Deus venha sobre a tua vida. Vamos adorar o Senhor e completar as nossas transferências. Um grande abraço a todos. Depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus. Os santos e os anjos se prostram ante a ti, e os anciãos depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus, pois tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Santos, os santos e os anjos se prostram ante a ti, e os anciãos depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus. Os santos e os anjos se prostram ante a ti, Jesus, e os anciãos depositam suas